Próxima parada nossa, Eclesiastes capítulo 2. Versículo de número 12, não é isso? Nós iremos ler do verso 12 ao verso de número 17. O texto é curto, eu vou ler o texto todo de início. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu a sabedoria. Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida de Salomão, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? A mente de Salomão continua inquieta, o seu coração sem sossego. Ele perde noites de sono em busca de respostas. Respostas que sejam minimamente profundas para a grande questão que é pano de fundo do livro: qual o sentido da vida? Ele nunca vai se contentar com respostas rasas, superficiais. Ele sempre quer mais. Ele quer ir mais a fundo. E é isso que ele faz. Ele então, nesse texto, continua em sua busca. Em busca de sentido. Como nós já vimos, Salomão buscou sentido na sabedoria. Em um primeiro momento, noutro bloco anterior a esse. Nós vimos com a pregação do reverendo Renan que a conclusão de Salomão acerca da sabedoria era que ela não era suficiente. Por exemplo, a sabedoria, ela, apesar do seu efeito de valor relativo, ela não é absoluta para consertar o mundo. Então Salomão sai da sabedoria e do campo epistemológico, da teoria do conhecimento, do saber, do explorar o conhecimento. Ele sai disso e vai para os prazeres. Ele se torna, como disse o Philip Heineken, eu falei isso na mensagem passada, ele se torna um hedonista experimental. Ele vai pelos portais dos prazeres, para quem sabe descobrir o sentido da vida. Ele vai para a comédia, ele vai para o vinho, ele vai para a música, ele vai para as mulheres. Ele diz que não se priva de absolutamente nada, ele mergulha com os dois pés no oceano dos prazeres. No final, a sua conclusão é: isso também
é vaidade, é vapor, é bolha de sabão, é insubstancialidade, é nada. Mas Salomão, ele não para por aí. Como disse, ele quer mais. Como observei, ele não dá descanso à sua mente que não se aquieta. Ele quer respostas. E ele volta então para o tópico da sabedoria. Como alguém que revisita o tema ou o assunto, para quem sabe perceber algum ângulo diferente. Como alguém que diz assim: acho que deixei escapar algo. Eu vou voltar ao tema, vou voltar ao assunto, porque acredito que na sabedoria, no conhecimento, há alguma coisa. Ele então passa a investigar o valor da sabedoria. Vai mais a fundo. Só que, ao ir mais a fundo, ele cai num buraco. E esse buraco é o buraco da morte. E ele conclui então que tudo, de fato, é vaidade. Salomão, em sua busca, se perde. Ele já havia se perdido em algumas ruas. Na rua do nada, na rua da névoa de nada, e agora ele cai no buraco da morte. Talvez esse trecho do Eclesiastes seja o trecho mais deprimente de todo o livro. Certo comentarista disse que aqui é o ponto mais baixo de raiva e de decepção que Salomão chega em sua busca. Dito isso, irmãos, gostaria de estabelecer uma verdade central e a partir dela tentar entender algumas coisas e, claro, com base nesse texto, pregar o Evangelho para os nossos corações. E a verdade central é a seguinte: sábio é aquele que considera o absurdo da vida, cuja existência culmina na extinção da vantagem, da memória e do sentido. Sábio é aquele que considera o absurdo da vida, que acaba com a extinção da vantagem, da memória e do sentido. Vamos por parte. A extinção da vantagem. Salomão está buscando sentido, como nós já vimos, na sabedoria. E inicialmente, de fato, ele traz à baila, a lume, às claras, que há algum valor na sabedoria e disso nós não podemos duvidar. Ora, segundo ele, versículo 12, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. É importante deixar claro que aqui nós não temos três categorias: sabedoria, estultícia e loucura, mas apenas duas: sabedoria, estultícia / loucura. Nós temos aqui um recurso linguístico chamado ou denominado endíade, que é quando você quer dizer uma coisa se utilizando de duas palavras. Então, quando ele fala sobre loucura e estultícia, ele está falando de tola loucura, tolice existencial. Ele está dizendo a mesma coisa e, portanto, fazendo o contraste entre a sabedoria e a loucura, entre a sabedoria e a estultícia, entre o sábio e o tolo, entre a sabedoria e a insensatez. Salomão então diz que passou a considerar isso e continua dizendo que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que os outros já fizeram. Um trecho um pouco confuso que Salomão está querendo dizer.
para ser econômico na explicação e não confundir muito a cabeça dos irmãos, é como se Salomão estivesse dizendo assim: eu sou sábio, Deus me deu sabedoria, nunca houve ninguém com as questões que eu estou levando e nem haverá. Então, se eu não levantar essas questões e não encontrar respostas para elas, ninguém mais fará. Só haverá repetição daquilo que eu disse. Não, o irmão Salomão não era nenhum orgulhoso, é porque de fato ele era uma espécie rara. Nunca houve alguém como ele. Sua mente é ímpar. Excetuando Jesus Cristo, a encarnação da sabedoria, nenhum homem pisou essa terra, ou nesta terra, com a sabedoria de Salomão. Ele passa então a considerar a sabedoria e que tudo aquilo que vem depois dele é só reprodução. É plágio. Nada vai acrescentar ao que ele já disse acerca dessas questões profundas da vida. E então, diz ele no versículo 13, então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Há proveito na sabedoria. É verdade que ela não resolve todas as coisas, mas há proveito na sabedoria. É melhor ser sábio. E por quê? Ele usa a seguinte ilustração: olha, a sabedoria é como a luz. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. O contraste é esse inicialmente. A sabedoria é melhor do que a estultícia, quanto a luz, que é melhor do que as trevas. O que ele está dizendo é: quem é sábio anda em luz, quem é insensato anda em trevas. A ilustração é expandida e o entendimento é melhorado quando ele diz no versículo de número 14: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. O que Salomão está dizendo, como vocês podem notar, é que o sábio, ele tem discernimento para enfrentar as questões difíceis da vida. Olhos na cabeça. É alguém que consegue enxergar as coisas de longe, de perto, o que está ao seu redor, consegue tomar decisões depois de algumas ponderações, não é um ser precipitado, é alguém que escuta mais do que fala mais, é alguém que anda em luz. Mas o estulto, o tolo, o insensato, ele é alguém que anda em trevas. E, portanto, ele toma algumas decisões precipitadas, ele erra muito, tropeça, fala mais do que escuta. E Salomão está dizendo: olha, há uma diferença e a diferença é gritante. E, portanto, há vantagem na sabedoria. Como alguém já disse, irmãos, é melhor ser Sócrates com fome do que um porco saciado. De fato, é melhor ser Sócrates com fome do que um porco saciado. É melhor ter sabedoria do que não tê-la. A sabedoria provê muita coisa para a vida, mas a falta dela priva o homem de muita coisa. Mas Salomão, a essa altura da história do seu diário, eu vou usar essa expressão, é alguém que está perturbado. Ele então coloca um contudo, e esse contudo acaba com a gente. Parte B do versículo 15. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. A sabedoria é melhor do que a estultícia, assim como a luz é melhor do que as trevas. Contudo, a mesma coisa pode acontecer a ambos, e acontece. À primeira vista, o que é que nós podemos entender aqui? Tanto o sábio como o insensato passa pelas dificuldades da vida, as mesmas dificuldades talvez. Jesus vai dizer que a chuva cai sobre justos e injustos, não importa. Não importa se você é sábio. Não importa. A chuva vai cair sobre a sua cabeça. As calamidades da vida vão atingir sábios e tolos. Os prejuízos da vida vão afetar sábios e tolos.
Uma pandemia nos alcança, não importa se você é sábio, se você é estulto, se você tem muita sabedoria, se você não a tem, não importa, ela vai atingir a todos. Todos enfrentarão problemas, passarão por problemas e tanto sábio como tolo enfrentarão problemas acerca dos quais não há solução, porque a sabedoria não é suficiente. Não obstante, não é necessariamente sobre isso que Salomão está falando, embora isso sirva de aplicação prática. Mas Salomão está falando de algo que é o equalizador universal. Quando ele diz que o mesmo lhe sucede a ambos, no versículo de número 15, ele amplia o nosso entendimento com uma verdade indigesta. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Ele se inquieta e diz: qual é a vantagem? Ora, se a mesma coisa acontece com ambos, qual é a vantagem? Mas qual é a mesma coisa? A morte. Como eu disse, Salomão cavou e cavou a sua sepultura. Ele é tão profundo que chega aos 7 palmos debaixo da terra. Ele diz: então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Os versículos em sequência corroboram o fato de que Salomão está falando sobre a realidade inequívoca e indigesta da morte que alcançará a todos ou que aguarda a todos. Escute uma coisa é você pensar de maneira intelectual sobre a morte e dizer assim: todos os homens são mortais e eu vou morrer. Outra coisa é você pensar sobre a morte de maneira existencial e dizer assim: a minha vida está passando, dos que vieram antes já passaram, já passou, a vida dos outros que virão após mim vai passar, eu estou passando e eu vou morrer. Há essa realidade de trevas da morte, ecoando no coração de Salomão, dizendo: você vai morrer. Não é uma constatação meramente intelectual, é algo do coração. Porque o nosso coração bate dentro de nós dizendo: você vai morrer. E nenhum de nós gosta disso. E o que Salomão está falando aqui é: olha, a morte como equalizador universal vai colocar por terra toda e qualquer vantagem. Então, ele pergunta: qual é a vantagem da sabedoria? Ora, se no fim todos vão para o mesmo lugar, qual é a vantagem? Por que busquei eu a sabedoria? Por que investi tanto tempo nisso? E aquele que não investiu, tudo bem, durante um tempo eu fui melhor no quesito sabedoria, mas no final ninguém será melhor. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma importantíssima lição. Não podemos confundir a sabedoria como sendo algo melhor, que de fato é, como algo que nos torna melhor do que os outros. A pergunta que ecoa no texto é: quem você pensa que é? E daí, meu irmão, se você estudou muito e adquiriu muita sabedoria, e daí? E daí se você tem vários diplomas, e daí? E daí se você conquistou o título de doutor, e daí?
E daí se você fala várias línguas? E daí? E daí se você leu muitos livros e ainda lê hoje? E daí? E daí se você é alguém que gosta de conhecimento e, sabe? E daí? E daí se você está em outro curso depois de 4 e não se cansa de estudar? E daí? Quem você pensa que é? Salomão está perguntando para nós: olha o que vocês são. Considerem a mortalidade de vocês, a fragilidade da vida de vocês. Conta-se que Alexandre o Grande encontrou Diógenes, um grande filósofo da época, que estava contemplando uma pilha de ossos, uma espécie de cemitério. Alexandre o Grande então perguntou para Diógenes: Diógenes, o que é que você está tentando achar? Diógenes olhou para Alexandre o Grande e disse: eu estou tentando distinguir os ossos do seu pai Filipe, mas não consigo, porque eles são iguais aos dos escravos. E daí? Todos nós vamos acabar na sepultura. Por favor, não vá embora. Fica até o final. A morte ou a extinção da vantagem. Salomão disse que há aproveito, mas no final não há. Mas há uma outra extinção, talvez pior: a extinção da memória. Sabe qual é, talvez, irmãos, o grande medo nosso? Aquilo que mais nos atormenta é o fato de que nós não aceitamos que não iremos durar e queremos fazer alguma coisa para que isso não seja verdade. Nós queremos achar alguma forma de viver a ilusão de Getúlio Vargas antes de morrer. Quando ele deixou uma carta testamento e disse assim: serenamente dou os meus primeiros passos para a eternidade. Quero deixar essa vida para entrar para a história. Quero deixar essa vida para entrar para a história. E Salomão olha para isso então e diz assim: como é, meu filho? Quer deixar essa vida para entrar para a história? Vamos lá. Olha, versículo 16. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Salomão já havia falado sobre isso e eu já fiz algumas considerações sobre. Quando ele diz no versículo 11 do capítulo 1, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ele volta a tocar no mesmo assunto, falando sobre a extinção da memória, da nossa história, do nosso suposto legado. Curiosamente, alguém já disse que nós morremos ao menos 2 vezes. Na primeira, nós morremos fisicamente. O nosso coração para de bater, o nosso sangue para de circular, paramos de respirar, paramos de viver e somos enterrados. Essa é a morte literal, mas há uma segunda morte que é a simbólica. E essa morte simbólica é quando alguém, porventura, em alguma conversa aleatória,
falar sobre o nosso nome, sobre a nossa memória. E ali será a última vez que tocaram no nosso nome. Isso não é assustador, irmãos? Isso não é deprimente de alguma forma? Isso que Salomão está falando, a extinção da memória, que coisa desagradável é essa? Que fato é esse? Que coisa cruel! E aqui, irmãos, nós podemos aprender uma das coisas que eu venho tentando aprender ao longo desse tempo, que tento compreender a Bíblia e a vida. A morte, ela não deve ser considerada pelo cristão numa perspectiva romântica, mas sempre numa perspectiva trágica. Escute, morte não é romance, morte é tragédia. É importante dizer isso para a igreja, para o povo de Deus, porque às vezes o tratamento que damos à morte é um tratamento romântico. É um tratamento como se a morte fosse o segredo da vida. Mas não é verdade. A morte não é o segredo da vida. A morte, irmãos, ela, por exemplo, como muita gente pensa, ela não é natural. A morte é antinatural. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver. A morte é uma intrusa, a morte é adversária, a morte é inimiga, a morte nos separa, a morte nos acaba, a morte que nos separa do outro, a quem amamos, nos faz chorar copiosamente de saudade. Não, ela não é boa. Ela não é nossa amiguinha, não há acordo com ela, não há reconciliação com ela, não há bom tratamento com ela. A relação de Deus com a morte não é uma relação amistosa, é uma relação de animosidade. A morte é contra o Senhor, porque a morte é fruto do nosso pecado. Porque é que nós morremos? Porque nós pecamos contra Deus. Todo velório que nós vemos é um lembrete de Deus, dizendo assim: olha, o pecado não valeu a pena, não vale a pena e nunca valerá a pena. Morte é juízo de Deus sobre a humanidade, morte é maldição. Sim, eu estou considerando isto debaixo do sol, como Salomão está fazendo. Esqueça por um instante qualquer ideia de ir para o paraíso. Eu sei que quando nós partirmos, nós estaremos com Cristo, isto é fato. Mas considere por um momento, por um instante, que a morte não é uma coisa boa. Ela é ruim, ela é perversa. Jesus chora no velório, no enterro de Lázaro. E por que chora? Porque é amigo. Um amigo que partiu, sim, ele vai chamá-lo. Lázaro vai ressuscitar dentre os mortos. Mas antes, Jesus se dá o luxo de chorar, de olhar para aquilo com desprezo, de ver a morte não como uma coisa boa, mas sim como uma adversária da vida, dos propósitos de Deus, do plano de Deus. Ninguém aqui quer enterrar ninguém. A morte não nos cai bem. Você pode ir para os 80, 90 anos, mas se perguntar, você quer morrer? Não. A aspiração eterna dentro de nós, Deus colocou eternidade no nosso coração. A morte é antagônica à vida de Deus.
E Salomão está aqui em desespero, ou levando os leitores ao desespero, com propósitos maiores, claro, mas falando sobre a realidade da vida. Olha, a vida é assim, a vida é penosa, a vida é dura. E por quê? Porque o fim é a extinção da vantagem, é a extinção da memória e, por fim, a extinção do sentido. Ora, se a morte é a extinção da vantagem, da memória, então a morte é também a extinção do sentido da vida. Último verso. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele é coerente, a sua conclusão faz todo sentido com a ausência de sentido. Ora, se o fim é esse, se não há vantagem, e se a memória também será extinta, então qual é o sentido? Não há, pelo que aborreci a vida. O verbo aborrecer aqui ainda é algo ameno. Uma melhor tradução seria, pelo que odiei a vida. A relação de Salomão com a vida passa a ser uma relação de ódio. Ele é alguém que olha para a vida, para a sua história, para a história da humanidade e diz, não faz sentido. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Ele não é alguém aborrecido apenas, chateado, porque vai morrer. Ele é alguém que, pelo fato de morrer, está odiando tudo que ele está vivendo. Parafraseando Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista vai dizer, olha, quando nós saímos dessa ilusão de que seremos eternos, uma coisa que não seremos, então nós passamos a odiar a vida. Se nós pensarmos com Salomão, se refletirmos com Salomão, se viajarmos com ele, nós precisamos concluir de fato a mesma coisa. Não faz nenhum sentido. Há um texto, irmãos, cujo título é O Paradoxo do Progresso. O autor desse livro, um norte-americano, ele faz uma pesquisa, porque ele percebe que a população norte-americana, média, classe média, está cada vez mais infeliz enquanto prospera. E ele então começa a investigar a razão da infelicidade, apesar do progresso. Estão ganhando bem, estão possuindo coisas, estão se estruturando. E qual é a razão de tanta ansiedade, de tanta crise, de tanta frustração, de tanta tristeza? Ele faz então pesquisas sociológicas. E aí ele começa a apresentar possíveis respostas para a infelicidade, enquanto uma vida aparentemente feliz está florindo. Ele oferece respostas, e no fim, ele levanta uma suspeita. E a suspeita é, ao que tudo indica, o problema dessa infelicidade, dessa massa, dessa multidão, dessa gente, está em um medo que habita o coração humano.
o medo da morte. E ele diz: para isso, ninguém tem resposta. Sociologicamente falando. Para esse medo, para esse pavor, para esse terror, ninguém oferece consolo. Paradoxo do progresso. Está progredindo, mas cada vez mais sendo infeliz com as coisas que tem, com as conquistas, com as realizações, um coração frustrado, triste, decepcionado, porque lá no fundo há um grito: quero viver mais, mas a vida está escapando. Queria aproveitar os meus netos, mas a vida está escapando. Eu queria ver as outras gerações, mas a vida está escapando, não vai dar. Não, você não vai para casa deprimido, porque eu não vou deixar. O propósito de Salomão não é matar você, mas salvar você. Salomão não quer o seu mal, Salomão quer o seu bem. Salomão está nos levando a uma séria reflexão e necessária debaixo do sol. Por quê? Porque ele quer que os nossos olhos se voltem para além do sol. Ele nos dá pistas. Nós precisamos de uma sabedoria que está para além do sol e que possa resolver o problema da morte. Problema esse que nós não resolvemos. O Eclesiastes pode nos salvar, irmãos, nesse sentido. Quarto século, Constantinopla. Um homem chamado Eutrópio, do alto escalão, um oficial respeitado e prestigiado pela sociedade, mas que acabou insuflando a ira da imperatriz Eudóxia. A imperatriz, com a sua ira, pediu a cabeça de Eudóxio, ou de Eutrópio, melhor dizendo. Eutrópio tinha tudo. Era um homem rico, posição social de destaque, como já disse, do alto escalão. O exército bizantino na época então corre atrás da sua cabeça. Eutrópio foge, com medo de perder a sua vida. E ele corre para uma igreja, hoje conhecida como a Catedral de Santa Sofia. Ele entra na igreja e sobe no altar, e agarra-o. E no altar, desesperado, isso era um sábado, ele clama por misericórdia, porque tem medo de morrer. Uma legião de soldados cerca a igreja de Santa Sofia e respeita a igreja e não entra à igreja. Fica esperando o domingo, porque no domingo o pregador certamente iria entregar Eutrópio para a execução. O pregador era João Crisóstomo, o famoso Boca de Ouro, um dos melhores pregadores de todos os tempos. Quando João Crisóstomo entra na igreja, vê a situação, Eutrópio agarrado no altar, uma multidão furiosa querendo a sua cabeça. O povo para cultuar Eutrópio, abre a Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 1, e lê o versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele começa a pregar e de repente ele começa a falar essas palavras que está aí no seu boletim.
Isso é extraído do sermão de João Crisóstomo. Sua ilustração é o próprio Eutrópio, a sua queda e o seu declínio. E ele diz: é sempre oportuno proferir isto, mas especialmente no momento presente. Onde estão agora os arredores brilhantes de teu consulado? Onde estão as tochas brilhantes? Onde está a dança e o barulho dos pés dos dançarinos, e os banquetes e as festas? Onde estão as guirlandas e as cortinas do teatro? Onde está o aplauso que te saudou na cidade? Onde a aclamação do hipódromo e as lisonjas de espectadores? Onde estão agora os seus amigos fingidos? Onde estão as suas festas de bebedeira e os seus jantares? Onde estão o enxame de parasitas, vinho que costumava ser derramado durante todo o dia, e as guloseimas inventadas por seus cozinheiros? Onde estão aqueles que cortejam o seu poder e fizeram e disseram tudo para ganhar o seu favor? Eram todos meras visões da noite e sonhos que desaparecem com o amanhecer do dia. Eram flores da primavera, e quando a primavera foi sobre todos eles, murchou. Eram uma sombra que já passou. Eram uma fumaça que tem dispersos, bolhas que estouram, teias de aranha que foram a lugar em pedaços. Por isso cantamos continuamente esta canção espiritual: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A essa altura, Eutrópio estava se tremendo, coração na boca, pois a garganta do inferno estava aberta, haja vista que os seus inimigos estavam à porta para a execução. No entanto, o intuito de João Crisóstomo não era entregar Eutrópio, mas sim de levar os ouvintes a essa profunda reflexão da vida e de sua brevidade. E então ele se volta para todos e para a multidão e diz: olha, vocês, ricos e pobres, com fama ou infâmia, todos vocês têm o mesmo destino. Estão vendo Eutrópio? Queda e declínio? Tinha tudo, agora não tem nada. Vocês também. Esse é o fim de todos. Mas o Senhor oferece misericórdia a Eutrópio e oferece a todos vocês. A essa altura todos estavam chorando. Houve um batismo de misericórdia e aqueles que queriam a cabeça de Eutrópio estavam todos encharcados de lágrimas. A vida de Eutrópio foi poupada pela pregação do Eclesiastes. O Eclesiastes o salvou, porque o Deus pregado nesse livro, para além do sol, é aquele que nos salva da nossa mortalidade. Ah, irmãos, não, o que resta para nós não é o desespero. O que está reservado para nós é a esperança eterna do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palavras de Jesus não são palavras indigestas, são palavras esperançáveis, pois ele diz, olha, lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 5, versículo 24, salvo engano, olha, aquele, em verdade vos digo, aquele que crê naquele que me enviou, escuta as minhas palavras, não morrerá, pois já passou da morte para a vida. Meu irmão, minha irmã, você não precisa ter medo da morte, porque em Cristo você já morreu. Em Cristo você já passou da morte para a vida. Em Cristo, o cristão só tem vantagem. Salomão está dizendo que não há vantagem, porque o fim é a sepultura. Só que nós estamos olhando para além do sol, para uma sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria que vem do alto nos proveu salvação em Cristo Jesus, de modo que
A morte morreu na morte de Cristo, e isso só poderia acontecer por causa de uma sabedoria para além de Salomão, que extrapola a sua capacidade teórica. Deus nos salvou em Cristo Jesus da morte. Estamos escondidos nele, oculto nele. Quando a sombra da morte chegar e quando nós atravessarmos ela, nós não temeremos, porque o Senhor estará conosco. Temos a sabedoria do Evangelho e essa sabedoria é suficiente para enfrentarmos qualquer legião de demônios que venha contra nós, dizendo que o nosso fim é a sepultura. Não, não é. O nosso fim não é a sepultura. O nosso fim é com barulho celestial, escutando músicas alegres na presença de Deus e não em silêncio sepulcral. A morte foi vencida. Ele venceu a morte. Já não temos medo dela. Sim, ela é a nossa última inimiga. Mas quando ela for vencida definitivamente por nós, porque já foi pelo nosso Senhor, a nossa memória será preservada para sempre. E o sentido, de uma vez por todas, estabelecido. E nós olharemos para toda essa tragédia e diremos: que sabedoria de Deus, o que Ele fez em meio a tudo isso. A essa altura estaremos com corpos glorificados, com uma vida restaurada, ressurreta, onde não haverá mais choro, sofrimento, desespero, porque a morte já não mais, agora é só vida e vida eterna. Talvez você tenha entrado por essas portas com muito medo de morrer. E quem sabe, talvez você ainda não tenha tido um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz para você, nesta ocasião: olha, eu quero te salvar desse medo da morte. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero que você experimente de uma vida que essa sua vida de pecado não pode dar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ao mesmo tempo, irmãos, que Salomão nos priva, com a sua perspectiva debaixo do sol de algum sentido, quando nós olhamos para além do sol, ele nos provê de todo o sentido, de toda a sabedoria e de tudo que nós precisamos para encarar mais uma semana com os seus desafios, com os seus dilemas, com os seus problemas, com as suas mortes, com os seus choros, com as suas tristezas, mas firmes, que o Senhor venceu a morte e que nós também venceremos. Isso é tudo que temos. Fique de pé, por favor. Pai, como disse o apóstolo Paulo, se isso fosse tudo, se a nossa esperança estivesse apenas nessa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas não, essa vida debaixo do sol não é tudo. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, Ele é tudo em todos. A vida e vida eterna nele. Ó Pai, por isso nós terminamos esse culto com uma alma regozijada, alegre, festiva, porque só há vantagens. Para o cristão só há vantagens, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Há vantagem em ambas as partes, em ambos os lados, do lado de cada eternidade, há vantagem. Enquanto vivemos para ti, nós acumulamos tesouros no céu. Quando partirmos daqui, gozaremos de todos eles. Só há vantagem para nós, Senhor. Mesmo nas desvantagens da vida, nos sofrimentos, nas adversidades, uma vez que estamos em Cristo, não há mais juízo, não há mais condenação, não há mais sentença infernal eterna, não há mais morte, mas sim salvação plena. A morte foi vencida. Antecipamos já este fato no maior de todos os fatos. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, arrebentando assim com os grilhões da morte, nos possibilitando enxergar para além do sol uma vida que sobrevive a tudo isso. Debaixo do sol tudo é vaidade, sim, tudo é vaidade, mas em algum momento, no grande dia, este mundo que é pura vaidade será tragado pela eternidade, e assim seremos em ti, viveremos em ti, existiremos em ti, e isso não por um instante, como é o caso agora, mas por toda a eternidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe, queridos, uma ótima semana a todos.